banca de jornal hoje em dia vende quase tudo. Cada vez menos jornais, né, Janine? Com a pandemia, então, a situação piorou. Muitas tiveram que fechar. Uma tradição que aos poucos vai se apagando. Perdem espaço para versões digitais. Uma revista está completando 7 anos de história. Tiveram que se reinventar para sobreviver. E uma solução simples pode garantir mais dinheiro para os donos. Pequenos, mas muito fiéis. Será que você se lembra qual foi a última vez que você foi a uma banca de jornal? E se você se lembra, ela realmente parecia com uma banca de jornal? Que foi? Confuso? Relaxa, eu vou explicar. Durante essa era digital em ascensão, muitos estabelecimentos tradicionais vêm perdendo cada vez mais força. Seja lojinhas de varejo, as próprias locadoras, que inclusive eu nunca mais vi nenhuma, e o próprio cinema, que apesar de ainda ser muito forte, vem sofrendo algumas retaliações devido à concorrência com serviços de streaming. E claro, as bancas de jornal, o foco do vídeo de hoje. Com a internet as pessoas acessam notícias e artigos geralmente de graça, com uma publicidadezinha aqui e ali na sua tela. Uns assinam newsletter, que são literalmente jornais virtuais e chegam diariamente no seu e-mail. E quem comprava quadrinhos geralmente compra muito mais barato em promoções relâmpagos em sites, ou mesmo preferem ler online. É claro que tudo isso que eu falei é só a ponta do iceberg, e pra gente entender isso de verdade, a gente tem que começar do começo. Começar entendendo o que exatamente é uma banca de jornal. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí. Muito mais da metade do público que me assiste não é nem inscrito. Eu garanto que os futuros vídeos desse canal vão te agradar bastante. Bom, eu acho. Como eu disse, para entrar nesse tema é necessário entender o que é uma banca de jornal. Uma banca de jornal é um pequeno estabelecimento onde você encontra revistas, jornais, quadrinhos, álbuns de figurinha, card games e, em seu auge, até CD de jogo e filme. No geral, é um lugar que você ia para se atualizar sobre as notícias, já que antigamente a notícia chegava muito mais rápido na banca de jornal do que na própria internet, que ainda estava engatinhando. E além desse lugar te manter atualizado, era literalmente um oásis de cultura pop. Se você pegou o auge das bancas de jornal e estava ligado em tudo que dizia respeito à cultura pop, vai se lembrar da revista Recreio, que tinha um público-alvo em crianças e pré-adolescentes, abordando conteúdos variados desde ciência, geografia, cultura e até mesmo tecnologia, tudo de uma forma leve e fácil de entender. Esse era o jornal geek da época, já que era na Recreio que a gente ficava sabendo de tudo que estava rolando no mundo dos jogos e dos filmes. Sabe esses vídeos no YouTube que falam sobre curiosidades sobre algum filme ou sobre algum jogo? Pois é, a Recreio fazia esse papel. Ela também se destacava de outras revistas por seus brindes colecionáveis que vinham em cada edição, de dinossauros a bichinhos em miniatura, brinquedos de montar e muito mais. Esses brindes viraram febre entre as crianças e muitos colecionavam fielmente. Tudo isso fez a Recreio ser extremamente popular e esperada semanalmente por leitores de todo o Brasil. Em 2018 a revista foi continuada, mas pelo que eu vi ela voltou de forma online, tentando manter aquele padrão de curiosidades sobre temas diversos. E por experiência própria, eu não tenho como falar de banca de jornal sem falar sobre os card games colecionáveis que a gente comprava. Amarrado com um elástico e empilhados todos juntos, estavam aquilo que pro meu grupo de amigos da época valia muito mais que ouro: os card games. Tinha carta de qualquer coisa, Dragon Ball, Naruto, Yu-Gi-Oh! Mas o que a gente gostava mesmo eram as cartas de Pokémon. Não. Essa não. Essas aí, ó. Sim, essas daí. Exatamente. Durante a minha infância eu nunca sequer vi uma carta de Pokémon original, já que essas falsificadas eram o que a criançada costumava jogar e o pacotinho custava tipo 30 centavos. Era um negócio assim e vinha tipo 5 ou 6 cartas. Existia todo um mercado especulativo entre eu e meus amigos. As cartas eram literalmente uma moeda de troca. Como não existia carta foil, nem full art ou coisa do tipo, a gente se baseava em raridade com base no Pokémon mesmo. Nessa época passava Pokémon na TV aberta, na Rede TV. E os Pokémon que tinham mais destaque no anime eram os Pokémon que a gente julgava seriam os mais raros, sabe? Tipo, se o Ash tinha um Charizard, logo o Charizard era uma carta que todo mundo queria ter. Porque naquele mundinho nosso, naquele bairro, todo mundo concordava que se fazia parte do time do Ash, ou era usado por algum personagem importante, a carta era rara. E aí eu cheguei a ver, tipo, moleque trocando carta por brinquedo, de tão sério que era o negócio. Inclusive, negociando até comida. Olha só, eu te dou um Charizard e um Gengar e você me paga uma coxinha ali na esquina. Tinha também os gibis e os mangás.
Na época, eles ainda eram baratinhos, tipo R$12 o volume. Mas eu não me interessava em mangá porque não fazia sentido pra mim que fosse preto e branco. Então eu só comprava Chico Bento. Claro que posteriormente eu mudei de ideia e por muitos anos eu comprei mangá diretamente na banca de jornal, a ponto do dono da banca me ver passando do outro lado da rua e gritar: "Ô garoto, chegou gibi novo do Naruto". Nessa época os jogos online ainda estavam caminhando e se estabelecendo, mas eu só fui entrar nessa pira de jogo online um pouco mais tarde, quando não tinha mais CD nas bancas. Mas eu via e achava demais. O CD vinha junto com um manual, com um panfletinho, e parecia que brilhava como se fosse um tesouro, sabe? Por fim, os álbuns de figurinha, principalmente falando dos da Copa, que sempre fizeram muito sucesso e eu acho que eu posso dizer que ainda fazem. Eu sempre gostei da ideia de colecionar coisas, então eu participei da febre também. Só pra tá no meio, sabe? Pra poder trocar figurinha e conversar sobre o álbum. Nem futebol eu via, nem vejo até hoje. Incrivelmente, o álbum de figurinha da Copa ainda parece persistir fortemente. Em 2022 eu vi a molecada animada com as figurinhas da Copa e até deu uma certa nostalgia ver eles trocando figurinha e observando como se eu estivesse vendo eu mesmo e meus amigos no passado. Como deu pra ver, as bancas em seu auge eram um lugar mágico onde cabia todo tipo de gente. Desde gente mais séria que só queria saber sobre as notícias e até gente só querendo ler quadrinho e comprar figurinha. Mas, meus amigos, o tempo passa. Infelizmente, o tempo passa. Como tudo que é bom dura pouco, é claro que não tinha como isso continuar funcionando. Pelo menos não nesse auge e em toda essa glória. A internet foi ficando cada vez mais popular e as grandes empresas vendo cada vez mais potencial nela. Os celulares cada vez mais comuns. E a garotada de antigamente que corria pela rua trocando cartinha, lentamente foi trocando jogos físicos por jogos digitais. E vem, a banca de jornal foi perdendo poder. Sempre foi muito conveniente uma banca de jornal em cada esquina, justamente porque tudo que a gente precisava em questão de entretenimento tava lá. Mas as coisas mudaram. Agora, se você quiser qualquer coisa que você consumia em uma banca de jornal, é só enfiar a mão no bolso e tirar o seu celular. Fóruns de notícia que se atualizam a cada segundo, facilidades como o Kindle, que podemos carregar milhares de livros dentro do bolso, apps com jogos casuais de passar o tempo como Palavras Cruzadas e outros puzzles para quem antes comprava eles fisicamente, e até jogos simulando toda a experiência de se abrir um pacotinho de carta e colecionar elas virtualmente. Os tempos mudaram. O meio virtual simplesmente engoliu as bancas de jornal e por mais que doa o coração dizer isso, hoje em dia a existência das bancas de jornal é inútil. É claro que eu não penso isso. Sendo um cara com gostos retrô, eu adoro a ideia de ir numa banca de jornal e ainda comprar quadrinhos e essas coisas diretamente lá. Mas não vai ser eu, ou mesmo o seu Francisco que ainda lê jornal, e mais alguma meia dúzia de gato pingado que vai impedir o fim delas. É só que, literalmente, a existência de uma banca de jornal hoje em dia é cada vez mais desnecessária. Falando na visão da grande massa mesmo. Com o seu celular você pode em segundos conferir as últimas notícias, em segundos ler qualquer revista em quadrinho e até mesmo abrir um pacote de figurinha. E por mais que não seja a mesma coisa, o mundo tá ficando cada vez mais rápido. E a gente acaba acelerando com ele. A última vez que eu entrei numa banca, ela mais parecia uma loja de R$1,99. Os mangás e as revistas especializadas deram lugar a brinquedos baratos, pilhas e até salgado e refrigerante. Lentamente aquela vibe e aquela figura quase mítica vem se parecendo com qualquer coisa menos com uma banca de jornal. E é bom deixar claro que de forma alguma eu fiz esse vídeo para atacar os vendedores e os empresários por trás das bancas, já que depois da era digital só existe um jeito de continuar existindo. Se você me perguntar se eu acredito que um dia as bancas de jornal voltarão ao seu auge, eu vou responder que não, já que ela só foi o que foi por causa do contexto social da época. Mas apesar disso, ainda existe muitas bancas pelo Brasil. E como é que esse povo vai manter elas então? A tendência é só desaparecer e é isso? Bem, não. Como já foi dito, o método mais eficaz desses vendedores se manterem é ir variando o comércio.
vendendo mais do que só revistas e mantendo a conveniência de sua própria forma, vendendo refrigerantes, salgadinhos, balas, café, entre outras coisas. Pouco a pouco, isso vai se parecer cada vez mais com isso. E não tem motivo nenhum para atacar, nem para julgar. É só o ritmo comum das coisas, infelizmente. Mesmo não vendendo mais jornais e revistas aqui, sempre se formam grupos de pessoas para conversar, discutir política, futebol e bobagens do dia a dia. E consumindo sempre alguma coisa. Salgados, cafés, refrigerantes. Vamos em frente. Esse é um pequeno trecho de um artigo com uma entrevista com o André, um dono de banca de jornal. Eu vou deixar o link aí na descrição se você quiser ler. E eu acho que é isso, sabe? Por mais que a figura histórica da banca de jornal esteja desaparecendo lentamente, de alguma forma eu acho que a essência sempre vai estar viva. Sempre vai ter gente discutindo sobre cultura pop, sobre as notícias relevantes, pessoas em algum lugar, quem sabe, ainda trocando cartas, sem se esquecer das boas memórias que já tiveram em bancas. Eu sinceramente espero que quem trabalha com banca de jornal consiga fazer essa estratégia de ter produtos variados dar certo. E desejo tudo de bom para todos eles. Nessas bancas que tem mais produtos variados do que revistas, mas ainda tem revistas, eu tenho quase certeza que existe um amor pelo que faz ali. Senão, já teriam mudado 100% para outro tipo de estabelecimento. E bem, todo mundo merece trabalhar com o que ama. Então boa sorte. Uma sincera boa sorte de alguém que na infância passava mais tempo numa banca de jornal do que em casa. Você sabe como o YouTube é, né? Então tem que ficar falando isso várias vezes para garantir que você não se esqueça. Se gostou do vídeo, deixa um like, um comentário falando sobre a sua experiência com as bancas de jornal, já que tudo que eu contei aqui foi a minha própria experiência e a sua pode ter sido completamente diferente. Se inscreve no canal se quiser ver mais conteúdos desse tipo, esse conteúdo extremamente específico, onde o cara simplesmente acorda e pensa: vou gravar um vídeo sobre bancas de jornal. Mas essa é a ideia mesmo? Que seja um papo aleatório entre amigos. Quem sabe na próxima eu vou estar falando sobre locadoras, sobre fliperamas, ou qualquer outro jogo. Quem sabe? Pode ser interessante. Bem, eu sou o Nublado, e até uma próxima. Claro, nesse mesmo canal.